paz do Senhor, irmãos. Tô fazendo esse vídeo, gravando esse vídeo, porque veio no meu coração um interesse e um desejo por falar de uma coisa muito importante para acrescentar a nossa fé, ao nosso conhecimento, relacionada às questões espirituais e principalmente à palavra de Deus, que é espiritual, claro. Há uns anos atrás eu conheci um aplicativo e eu vou explicar o porquê que esse aplicativo ele é para mim importante. Eu posso tratá-lo como espiritual nesse sentido, porque se trata de um aplicativo da Bíblia. E esse aplicativo eu quero apresentar para os irmãos, porque muita gente não conhece, mas ele é o aplicativo. É aquele aplicativo que o cristão deve e tem que conhecer, porque hoje a gente tem muitas opções de aplicativos, mas alguns eles são muito básicos. E eu quero apresentar para os irmãos um aplicativo chamado de My Bible, certo? Esse aplicativo ele é fácil de ser encontrado no Play Store, e em qualquer outro meio de busca que você possa fazer para instalar os aplicativos, certo? Eu vou aqui mostrar um pouco sobre o criador, Aqui vai falar um pouco sobre o aplicativo e aqui vai falar sobre a pessoa que criou, O autor, que é esse Denis Dolganenko, ele é da Ucrânia, da Cracóvia. E o importante não é o autor em si, os autores. Aqui vai falar também do Oleg, ele fica com outra parte do aplicativo, mas o que eles creem que é importante, Todos os membros do time My Bible creem no Deus triuno da Bíblia, o Criador, consideram o texto bíblico em suas linguagens originais, hebraico e grego, como sendo a infalível palavra de Deus, e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu acho importante destacar isso aqui, porque não é um aplicativo criado, idealizado por pessoas que tenham uma fé diferente da nossa, mas eles têm uma fé ortodoxa e creem no Deus triuno, A gente sabe que hoje existem Testemunhos de Jeová, por exemplo, que não creem, não tem essa visão. O unicismo, por exemplo, também não tem essa visão. Mas a igreja ortodoxa, não vou dizer a oriental porque existe uma diferença com a ocidental, mas nós, cristãos brasileiros, europeus, os americanos, todos temos essa crença, certo? Proveniente de Nicéia. Então isso é importantíssimo, por quê? Porque quando ele faz o aplicativo, ele tem uma direção do Espírito Santo, nós entendemos assim, e o que eles procuraram fazer foi ajudar principalmente essa parcela de cristãos que creem como eles, certo? Enquanto eu estou falando, vocês estão vendo essa tela aqui, certo? E eu quero apresentar um pouco sobre o aplicativo. Eu vou falar assim o essencial para quem quiser baixá-lo, E quem quiser aprender a mexer um pouco nele, que é interessante. Esse meu aplicativo, ele já está bem abastecido, porque quando você baixa o aplicativo, normalmente ele só vem com uma versão da Bíblia, certo? Ou então nenhuma. Geralmente ele vem com uma versão. Só que quando nós baixamos o aplicativo, coloca lá no Play Store, My Bible, baixa o aplicativo, você tem que apertar no canto superior direito, nesses três pontinhos sequenciados, e vai aparecer essa tela. Aqui no meio da tela, e no caso no canto inferior direito, tem aqui a palavra módulos. Você clica em módulos e aqui dará todas as versões bíblicas do mundo, em todas as línguas. Tem línguas aqui que a gente até estranha, certo? Eu baixei, por exemplo, algumas em grego. Se vocês verem aqui, todas estão em branco e essa parte aqui está em amarelo, porque dessa versão grega eu tirei alguns. E eu vou aqui em português, está tudo em ordem, direitinho aqui. Cheguei aqui no P. E se vocês prestarem atenção no P, tem aqui português. Tem 4 palavras em português e ao lado tem os nomes: comentários, devocionais, dicionários, módulos da Bíblia e subtítulos. Na lateral tem uma setinha apontando para baixo, e cada setinha dessa, quando nós apertamos em cima,
abrirá algo que você poderá baixar, entendeu? No caso aqui dos dicionários, eu vou clicar aqui em português dicionários. Todos esses dicionários, nós vemos aqui os nomes, né? Almeida, Almeida Links, Jesus, nomes, que no caso são significado de nomes. Você pode baixar cada um deles. Desses aqui eu só baixei 4, mas tem várias opções, certo? Ó, dicionário bíblico Strong, certo? Eu baixei ele aqui, se vocês olharem aqui, esse último. E cada um escolhe o que quer. Às vezes a pessoa baixa só um ou baixa todos, né? Quer fechar a aba, aperta de novo na setinha lateral. E aí o mais importante quando nós baixamos essa Bíblia é olhar os módulos da Bíblia. Se vocês prestarem atenção, tem a setinha aqui ao lado, eu vou apertar e aparecerá todas as versões disponíveis e não disponíveis. Por que não disponíveis? Porque por questões de direitos autorais, algumas buscaram esses direitos e tiraram do aplicativo a possibilidade de eles trabalharem com essa versão. Não era para ser assim, mas infelizmente esse mercado, né, que tem sido assim muito forte em relação à palavra de Deus, eles não querem disseminar a palavra. Então, se eles quisessem, eles permitiriam sem problema. Vejam que existe essa sequência, existe as siglas iniciais das respectivas Bíblias. No início aqui nós vemos a, né, que é a Almeida Revista e Atualizada. Ao lado tem dizendo de 1959, certo? E assim sucessivamente. Nós veremos aqui a Fiel de 2011, a Almeida 21 e outras mais. Aqui embaixo nós temos a ARA, né, que é a Almeida Revista Atualizada de 2010, só que aqui tem dizendo removido por requisição do detentor dos direitos autorais. Então, essa versão ela não está disponível para nós baixarmos mais, certo? Porém, as pessoas que têm esse aplicativo e já baixaram essa versão antes, essa versão ficará salva no celular da pessoa. Mas os que baixarem o aplicativo e quiserem baixar também essa versão, nesse momento não está permitindo. De vez em quando eles liberam alguma coisa. Tem que ficar olhando de vez em quando para ver se eles liberaram. Eu já baixei muitas versões, eu acho que eu baixei já mais de 30 versões. Aqui do lado direito a gente vê esse Vzinho, que fora do Vzinho tem uma caixinha verde. Isso aqui demonstra que você baixou essa versão. Então todas essas que tem do lado direito aqui, com essa caixinha verde, né, é porque já foram todos ou todas baixadas, né? Olha, nós vemos aqui mais embaixo, Bíblia Ave Maria. Isso aqui é interessante a gente ter, porque tem os apócrifos e para a gente, às vezes, numa necessidade de passar alguma informação para um católico, a gente ter a versão deles para falar na língua deles, para eles entenderem, para a gente também dizer que utiliza a versão deles. Isso serve como argumentação, né? Aí tem Bíblia de Jerusalém, que também é uma Bíblia católica de 81, a versão de 81. Bíblia Pentecostal. O interessante é que tem umas versões aqui bem antigas também, ó. Nós temos aqui a João Ferreira de Almeida de 1819, tem uma mais antiga, daqui Bíblia King James de 1611, né? Então tem aqui também a Bíblia Livre de Nestle Aland, que é de 1904. O Nestle Aland, ele foi um dos responsáveis por trabalhar muito a questão dos originais, inclusive quando a gente tem como comprar materiais de trabalhos dele em relação à língua grega, por exemplo, né? Aqui tem o texto Receptus, que também é uma tradução, uma das traduções, né, que vieram no decorrer do tempo. Tem o texto crítico e o texto Receptus. Então, os teólogos eles debatem muito sobre isso aí, né? Qual o texto é mais confiável. E essa versão aqui trata com o texto Receptus, que existem umas diferenças. Então, aqui são as versões. Tem a Bíblia, a mensagem ela é como se fosse a nova versão internacional, só que muito mais atualizada e com uma linguagem assim muito diferente. Então tem muita gente que não gosta de ler. Eu particularmente não sou muito adepto dela, porque é uma Bíblia que sai muito assim da realidade, no sentido dos termos
que são ligados ao original, é mais para a compreensão da pessoa. Então existem textos que quando a gente lê e vai fazer uma exegese do texto, uma análise mais profunda, uma Bíblia dessa é muito dificultosa. Por quê? Porque é uma paráfrase, não é uma coisa assim mais literal, né? E nesse ponto aqui, como eu falei, existem os módulos que você pode baixar, e eu vou aqui colocar um que eu não baixei aqui, mas eu vou baixá-lo para exemplo, né? Almeida Corrigida Fiel de 2007. Eu clico em cima e em cima, lá no canto superior, bem no meio, vai aparecer algumas opções, inclusive uma setinha para baixo com travessão embaixo. Então a gente clica, só que nesse caso aqui não está dando certo, então provavelmente não está dando para baixá-la. Deixa eu ver outra aqui que pode dar certo para a gente fazer um teste. Se não der, eu vou baixar uma outra coisa. Português versão. Essa aqui também não está dando certo. Pode ser que seja pelo fato de eu já ter baixado muitas e está dando esse impedimento. Mas eu vou aqui num outro ponto para baixar e dar como exemplo também. Dicionários, olha, eu já baixei alguns. Eu vou tentar baixar outro agora. Se não baixar, está acontecendo algum erro. Significado dos nomes. Cliquei em cima. Também não deu certo. Provavelmente aconteceu algum probleminha pelo fato de eu já ter muitas coisas que eu baixei. Mas qualquer pessoa que baixar esse aplicativo, quando entrar nessa opção módulos e clicar no lado direito nessa setinha que tem um travessão, por exemplo, vou clicar agora em Jesus, Dicionário de Jesus e Evangelhos. Lá em cima, essa seta que tem no canto superior, bem no meio, com o travessão embaixo, se você apertar, ele vai pedir um OK para você fazer o download, e ele faz rapidamente esse download, certo? Então, aqui embaixo nós vamos ter os subtítulos também, é outra opção, certo? Que você pode colocar, eu coloquei só uma delas. E no caso aqui, os comentários, como eu já falei, eu já baixei muitos deles, né? A gente vê aqui, ó, comentário Beacon, Champlin, do Barclay também, que é bem conhecido. Bíblia de Genebra, que é a Bíblia mais calvinista que tem. Isso aqui é bom para quem é arminiano, para conhecer um pouco do pensamento calvinista e até numa necessidade, né, conversando com algum irmão calvinista, citar alguma coisa. O Matthew Henry também, que é bem conhecido, né? Então, ó, John MacArthur, Moody, muito conhecido também, Shedd, o comentário bíblico wesleyano. Então, tudo isso aqui a gente pode baixar, porém, esses comentários aqui, eles não são comentários completos, eles têm um percentual muito grande do comentário original, mas eles colocaram reduzido porque é muito material, então eu acho que ficaria muito pesado, algo do tipo. Vou voltar aqui para explicar um pouco por que a minha Bíblia aqui ela está misturada com algumas cores, como aqui a cor verde, né? Ela é amarela mesmo, ela tem esse tom, você pode alterar, eu prefiro assim. Mas vamos lá. Canto superior esquerdo, você está vendo ali JFABR. Isso aqui é João Ferreira de Almeida. Porque quando nós clicamos em cima, aparecem todas as versões que você tem baixadas no seu celular. Todas essas aqui eu tenho, ó, todas. Eu selecionei a opção, essa opção. E essa opção, para eu entrar na Bíblia, eu vou ter que clicar no meio. Canto superior, no meio, tem ali, ó, 1 Coríntios 15, 23. Se eu clicar em cima desse nome, 1 Coríntios 15, 23, abrirá a tela com toda a Bíblia. Então, você escolhe o livro aqui, com as siglas, né? Tem as siglas de cada livro. E aqui você vai escolher, eu escolhi o capítulo e agora escolhe o versículo. Escolhi o capítulo agora 15, versículo 23. Pronto, abre em cima da passagem. Alguém pode perguntar o que é isso aqui verde, né, ao lado das palavras. Isso aqui são as línguas originais, que no caso do Novo Testamento é completamente em grego, de acordo com o Strong. De acordo com o Strong, em que sentido? Não é que o Strong inventou essa palavra, mas é porque isso aqui está no pergaminho, nesse pergaminho que é utilizado nessa tradução. E quando nós clicamos 2 vezes em cima de qualquer palavra verde dessa, abrirá uma tela que eu vou já mostrar para explicar o que é que significa essa palavra no original. Primeiro eu vou explicar
que no canto superior direito tem esses 3 pontinhos aqui. Se nós segurarmos um pouco, quando nós seguramos aparece isso. Agora se apertamos uma vez aparece isso. Então segura. Se vocês verem todos esses itens, a maioria está marcada. Eu, por exemplo, deixei marcada a opção números de Strong. Se nós contarmos aqui de baixo para cima, fica no 6º. Tem aqui observações, realce, favoritos, explicações, palavra de Jesus e números Strong. Eu vou desmarcar e sumiram todas as referências do Strong. Ficou um texto normal. Só que eu gosto de ler assim, por quê? Porque quando eu vejo determinadas palavras, eu quero saber o que é que elas significam de verdade no original. Porque a língua portuguesa nem sempre ela vai expressar com perfeição aquilo que o texto original ele quer trazer. O pastor Antônio Gilberto ele dizia muito isso, que tem palavras que o português não conseguia explicar do grego ou do hebraico. Então, dava-se uma palavra que se aproximasse um pouco e se alguém fosse fazer um estudo exegético do texto, teria que explicar isso aí com mais propriedade para dizer o que é que era realmente. E eu quero dar aqui um exemplo de algumas coisas que são interessantes, que é o seguinte, ó. Aproveitando essa passagem que está aberta aqui, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Vai falar da ressurreição, né? Aquele texto que é muito conhecido nosso, e vai dizer como é que é a ordem que vai ser no dia de Cristo, né? Aí ele diz assim, ó, cada um por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando nós lemos aqui, tudo normal, tudo tranquilo. Só que essa palavra ordem, se nós lermos aqui ao lado, existe um nomezinho. Esse nome aqui, que ele já está transliterado, certo? É o nome tagma. Vocês verem aqui, tem o nome tagma. Vou clicar 2 vezes em cima desse nome. Automaticamente aparece essa tela. Nessa tela, nós vemos essa telinha de baixo, no canto superior esquerdo, aparece a palavra tagma no grego, né? Tá aqui, eu vou selecionar para vocês verem. Essa palavrinha de cima. E embaixo, tagma, já transliterado, certo? Ele vai dar uma referência, esse G5021 é a referência no dicionário Strong. Certo? Se pegar o dicionário que é impresso, terá essa mesma palavra, estará nesse dicionário com essa numeração. Aí ele vai dizer aqui, ó, aquilo que foi organizado, algo colocado em ordem, um corpo de soldados, corporação, bando, tropa, classe. Nem sempre as vírgulas estarão dividindo aqui. A gente tem que ter um senso para entender um pouco melhor o que é. Então, nessa palavra tagma, ela tem alguns sentidos. Assim como para nós a palavra manga não é só manga de comer, não é só fruta, é manga de blusa, e aqui no Ceará ainda é manga de mangá, de brincar com a cara dos outros. Lá em Israel, né, embora a linguagem aqui seja grega, mas o sentido que é passado pela palavra não é só um sentido. Aqui tem dizendo, aquilo que for organizado, algo colocado em ordem, um corpo de soldados, corporação, bando, tropa ou classe. Então, essa palavra tagma, ela pode se enquadrar nessa gama de palavras, certo? Não são tantas palavras comparando com outras aqui que nós podemos ver, mas essa especificamente, ela traz essas palavras aqui que ela pode se encaixar. Mas eu quero trazer aqui a atenção para uma coisa muito interessante. Essa palavra ela só é utilizada uma vez na Bíblia. Uma única vez. E como é que eu posso saber que a palavra ela é utilizada uma vez, ou mais de uma vez, ou quantas vezes? Existe uma opção aqui que nós apertamos, por exemplo, a palavra aqui já está destacada. Eu já apertei 2 vezes nela, apareceu a tela. Se vocês prestarem atenção, apareceu em cima dessa telinha uma barra. E essa barra aqui, ela tem algumas funções. Essa setinha para baixo aqui, por exemplo, quando eu aperto, ela tem uma seta para o lado, que ela é uma seta que vai fazer eu voltar a alguma coisa, certo? Se eu clicar nesse alto-falantezinho aqui, esse alto-falante vai, tipo aquelas vozes, né, do Google, vai falar todas as palavras escritas aqui. Se eu apertar
nessa partezinha que tem de compartilhar, eu posso compartilhar com WhatsApp, com e-mail, com qualquer coisa, certo? Mas o que é interessante é que ao lado dessa setinha tem aqui um S, um asterisco não, um jogo da velha e uma lupa. Eu vou apertar em cima. Pronto. Se nós prestarmos atenção, embaixo do quadrado tem o nome Bíblia completa e embaixo tem a referência do Strong G5001 e tem o nome Tagma e tem assim, ordem. E ao lado do ordem tem entre parênteses o número 1. O que é que isso quer dizer? Essa palavra só é utilizada uma vez no Novo Testamento. Isso aqui é conhecido pelos teólogos de Rapax Legomenon, né? Uma palavra utilizada uma única vez. E alguém pode perguntar, e o que é que isso tem de mais? O que é que isso tem a ver? É interessante por quê? Porque se foi colocada essa palavra que é utilizada uma única vez, ela pode ter um sentido mais forte no texto do que qualquer outra palavra. E aí o escritor, né, o apóstolo no caso, ele teve um interesse de colocar essa palavra para dar um destaque específico a ela. Aí a gente tem que estudar em cima disso, né? Quer ver outra palavra que é um rapax legúmeno? Vamos aqui para Efésios, no capítulo 6, na parte aqui da armadura de Deus. Ó. Nós olhando aqui, essa palavra dominadores, aqui no versículo 12, né? Ele fala, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Dominadores aqui é a palavra cosmocrator, né? A gente clica em cima duas vezes, do mesmo jeito da outra. Ele vai dar duas referências aqui do Strong. E aí ele vai dizer aqui, ó, Senhor do mundo, príncipe desta era, diabo e seus demônios. Embaixo, se vocês prestarem atenção, tem aqui cognato. São palavras semelhantes com significados parecidos, né? Então tem krataios, né? Vários nomes que são semelhantes. Você pode clicar em cada um deles se quiser. Eu vou clicar aqui nessa última opção que tem aqui verde, G3841. Quando eu clico, ele vai aparecer aqui Pantocrator, certo? E esse Pantocrator tá aqui a explicação dele, não tem nada a ver com esse texto, é de um outro texto, mas é uma palavra relacionada. Se eu quiser voltar para aquela palavra, eu aperto a setinha voltando, voltei novamente. Como eu falei lá em cima, canto superior esquerdo, tá a palavra no original, em grego mesmo, e embaixo transliterada como cosmocrato, certo? Então, isso aqui é um recurso que é muito bom. É um recurso que ajuda muito, mas é muito mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma ideia, às vezes, muito superficial do texto. E aí, a gente vai ver todos os textos que uma palavra ela é utilizada. Por exemplo, nesse mesmo texto aqui, ó, Efésios 12, porque a nossa luta não é contra carne, contra sangue e a carne. Carne aqui tem um nome no lado, sarx. Quando a gente entra na palavra, ele vai dizer todas as possibilidades que essa palavra sarx significa. Carne no sentido de carne humana, carne de animais, carne de comer, certo? Aqui tudo tem explicando. Carne, substância terna do corpo vivo que cobre os ossos e é permeada com sangue tanto de seres humanos como de animais. Corpo de uma pessoa, usado de origem natural ou física, geração ou afinidade, nascido por geração natural. Então ele explica tudo isso. Criatura viva por possuir um corpo de carne, seja humano ou animal. Porque hoje nós temos tido um problema com algumas seitas que eles pegam uma palavra que tem uma gama de sentidos naquela palavra e eles querem dar um único sentido a ela. Então a gente vê, por exemplo, essa palavra carne, ela tem muitos sentidos dentro da Bíblia e o que está dizendo aqui no original é justamente isso. Então o texto, dependendo do contexto, de como foi dito na época, contexto histórico, o contexto do texto mesmo, do assunto do texto, aí definirá o que é que significa essa palavra carne, que é sarx no grego, né? Então isso é muito bom. Essa palavra, por exemplo, vamos olhar aqui quantas vezes ela tem no Novo Testamento. Vou clicar de novo nesse S com a lupa. Ela tem 145 vezes, a gente pode ver isso aqui. Abaixo desse quadro, né? Tem aqui a numeração do Strong, tem sarx e ao lado tem 145 entre parênteses. Aí ele vai distribuir todas as vezes que ela é utilizada. Embaixo nós vamos ver aqui tudo verdinho, ó. Carne, carnes,
a carne, a sua própria carne, e aí ele vai direcionar para os textos que você quiser ver. Se eu, por exemplo, pegar essa opção aqui, só de carne, ao lado tem, entre parênteses, 3. Isso aqui quer dizer que existem 3 textos que utiliza essa palavra sarx com essa expressão em português, só carne. Então eu vou clicar em cima dela, embaixo já vai aparecer os textos. Os textos apareceram. Primeiro aqui está Mateus 19:5. Se eu quiser abrir o texto, eu clico em cima do texto e eu vou para lá para o texto, certo? Vou fechar a telinha aqui embaixo, clico no X, fechei. Se nós vermos no canto superior esquerdo, por exemplo, tem um sinalzinho de igual. Vamos apertar em cima aqui. Quando eu aperto em cima, aparece outra versão embaixo. Nós podemos usar simultaneamente 2 versões. A de cima está atualizada e a de baixo eu acho que é a pentecostal, se eu não me engano. Bíblia de Estudo Pentecostal, exatamente. Então, nós podemos fazer comparações. Se eu colocar uma NVI aqui embaixo ou em cima, essa NVI, quando eu colocar, eu vou acompanhar versículo por versículo, a de cima e a de baixo, eu vou ver as diferenças e às vezes é interessante para estudos, certo? Só que o que acontece é o seguinte, ó, se vocês perceberem, ao lado desses nomes, né, lá em cima, JFABR, e essa de baixo tem aqui BDEP, que é a sigla para dizer que a Bíblia é pentecostal, elas duas estão com um sinal de igual, certo? Um sinal de igualdade. Mas eu posso mudar isso. Se eu segurar no sinal de igualdade, tanto de cima como de baixo, eu vou segurar no de baixo. Já alterou. O que é que isso quer dizer? Ele não está mais o igual, ele está com a curvaturazinha. Eu posso ficar vendo um texto em cima de um jeito e um texto embaixo de outro jeito, outro texto. Eu não sou obrigado a ver o mesmo texto. Eu vou pegar, por exemplo, essa Bíblia Pentecostal. Os 2 textos estão em Mateus 19:5. Vou entrar aqui nela e vou colocar em Romanos 9:13. Percebam que em cima ainda está em Mateus, mas embaixo está em Romanos 9:13, que por coincidência, ou jesuicidência, caiu nesse texto que os calvinistas adoram, né? Como está escrito, amei a Jacó e aborrecer Esaú, que isso aqui não tem nada a ver com o que eles falam, mas só a título de informação mesmo. Se nós quisermos voltar ao normal, seguramos de novo em cima, e nesse caso, como eu segurei na de baixo, em cima desse igual, ele fez com que a versão de cima fosse para o mesmo texto que a de baixo estava. Se eu tivesse segurado no de cima, a de baixo teria ido para o texto de Mateus, certo? Então, queremos procurar alguma coisa, tem uma lupazinha lá em cima. Cliquei na lupa. Dependendo da versão, né? Às vezes a gente já conhece um pouco do texto, as palavras. E aí, vou colocar aqui uma palavra conhecida, uma palavra que tem muito na Bíblia, mundo. Pesquisa aqui o mundo. Todos os textos que tem a palavra mundo ou que a palavra mundo está inserida dentro de outra palavra. No começo aqui, você vê logo que tem imundos. Por quê? Porque a palavra mundo está no meio de imundos, né? Então ele aparece também. Lá em cima, se nós vermos aqui, ao lado dessa bolinha vermelha, que tem um M, que não faz parte do aplicativo, mas tem 354. Isso aqui quer dizer que são 354 registros com essa palavra mundo. Ou a própria palavra mundo, ou então alguma palavra que tenha essa parte, né, no meio dela. Então nós passamos aqui, olha, todos estão especificamente detalhados. No lado tem o texto, ó, de Gênesis, Levítico. Vamos passando aqui. Tem mais. Levítico tem muitas vezes, né? Deuteronômio, Número já passou. E assim até o Novo Testamento. Nós vamos baixando, ó. Até o final, até em Apocalipse tem essa palavra mundo ou imundo ou alguma coisa que tenha semelhança. Quer voltar a tela? Lá embaixo voltou. Normal. Não quero ficar com 2 Bíblias. Eu quero ficar com 3. Tem a opção também. Segura aqueles 3 pontinhos no canto superior direito de novo. Desculpa, segura não. Aperta. E aí quando a gente presta atenção, tem aqui, ó, janela de Bíblia.
no lado esquerdo, quase no meio da tela. Tem uma bíbliazinha com a cruz e tem janela de Bíblia. Se a gente apertar de novo, 3 versões simultâneas. Essa terceira aqui, ela está na Almeida Revista Atualizada de 1959. Então eu tenho em cima a João Ferreira de Almeida com o Strong, né, com os originais. Tem a do meio, que é a Bíblia Pentecostal, né, uma versão conhecida nossa, e essa outra Almeida aqui. E eu posso colocar os textos simultâneos ou então alterar algum deles para eu ficar vendo 3 textos aqui, né, diferentes. Quero tirar? Aperto de novo nesse sinal de igual. Vou apertar na de baixo, tirei, e aperto também nessa outra e tirei. Ficou somente o texto da primeira versão que eu deixei. Para finalizar, eu já estendi muito, mas é uma coisa assim que é importante, né? A gente tem que detalhar. Vale a pena assistir o vídeo e prestar atenção nisso, que aqui eu estou dando só superficialmente. Quem entender isso aqui vai conseguir mexer nela e aprendendo aos poucos, como foi o meu caso. Peguei algumas dicas com alguém e tudo, mas no geral mesmo eu fui mexendo, aprendendo, e com todo mundo pode ser assim. Aqui a gente pode também baixar a opção que eu já baixei, mas eu vou apertar no lugar que nós podemos encontrar os comentários bíblicos. Canto superior direito, esses 3 pontinhos eu aperto. Vai aparecer aqui janela de dicionário. Na janela de dicionário eu errei. Mas eu vou falar aqui sobre isso aqui logo também, porque é uma coisa importante. Eu baixei um dicionário em português, porque algumas palavras é bom a gente saber o que é. Então aqui a palavra sarx, que eu já tinha deixado selecionada, ela voltou aqui porque eu abri a tela, que é a tela do dicionário Strong, que ela pode ser aberta clicando 2 vezes no verde, ou então vindo nesses 3 pontinhos do canto superior direito, apertando aqui e apertar em janela de dicionário. Pronto. Se nós vermos aqui, tem 2 setinhas que elas estão meio que fazendo a curva ao lado da estrela. Se eu apertar aqui, vai aparecer alguma palavra, qualquer palavra. Às vezes não aparece nenhuma, às vezes aparece alguma. Você clica em cima da palavra e vai para outra tela e ele vai dar o significado. Nesse caso aqui tem comungar. Eu vou apagar e vou escrever qualquer palavra aqui. Vamos ver aqui uma palavra estranha. Nem tem essa palavra aqui. Ela existe, o palíndromo existe, mas não tem aqui. Porque o dicionário não é obrigado a ter todas as palavras, né? Mas nesse caso aqui eu coloquei só como um teste. Vou colocar outra aqui, morte. Palavra morte. Aí ele aparece aqui, morte, no dicionário da Almeida e no de português. Ele tem morte e morteiro. Vamos botar aqui morte. Na Almeida, né, nesse dicionário da Almeida, ele vai dar o sentido dessa palavra. Tem dizendo o fim da vida natural, que resultou da queda do pecado, né? Então ele está dando uma definição teológica também. E embaixo é um dicionário em português. E tem aqui ato ou efeito de morrer, fim da vida animal ou vegetal e assim por diante. Então é só para vocês entenderem que dá para ter também um dicionário em português. E para fechar, como eu falei, garganta já está até doendo. Mas vamos lá. Apertando no canto superior direito nos 3 pontinhos, você pode entrar nessa opção janela de comentário. Tá aqui. Janela de comentário, ele já está selecionada a opção da Bíblia Pentecostal. O comentário da Bíblia Pentecostal, que é o mesmo que tem se a gente comprar na CPAD ou na Casa da Bíblia, em qualquer casa que venda esse comentário. E como nós estamos aqui em Romanos 9,13, ele já foi direto para o comentário dessa passagem. Só que, como eu falei, é um comentário reduzido. Ele não tem muito detalhado, mas está aqui, ó. Amei Jacó e aborreci Esaú. Aí ele está dizendo, este versículo não significa que Jacó e seus descendentes foram eleitos para a salvação eterna, enquanto Esaú e seus descendentes foram eleitos para a condenação eterna. Trata-se antes da eleição dos descendentes de Jacó para serem o canal da revelação e bênção de Deus para o mundo. Então veja que ele está explicando, é um comentário como qualquer outro. Nós podemos colocar outros, vou apertar em cima aqui das siglas BDEP e vai aparecer todos os comentários. Nem todos eles terão algumas passagens, mas muitos deles terão. Vou pegar, por exemplo, aqui o Shed.
não tem comentário do Shed nessa passagem, certo? Vamos ver aqui o Rusby, também não tem. Alguns não tem, mas eles têm a cada dia mais acrescentado. Alguns textos terá uma dificuldade maior para se ter, realmente. Porém, nesse aqui, até agora os que eu apertei, nenhum teve a não ser o da Bíblia Pentecostal. Ó, o Matthew Henry também. Aí aqui ele vai falar de Romanos, do capítulo 9, a partir do versículo 6 até o 13. Ele vai comentar tudo isso aqui, ó. Só que aqui é uma das opções. Nós podemos mexer mais aqui e encontrar mais coisa, porque senão o vídeo vai ficar mais cansativo do que já está, certo? Então, irmãos, eu na verdade queria passar muito mais superficial do que eu passei, porém é interessante a gente saber que tem muitas opções, né? Essa Bíblia, essa My Bible, ela dá a condição de você ter muitas versões. Hoje, com essa situação financeira que todos nós passamos, é difícil nós comprarmos. Você vai comprar uma King James, por exemplo, é pelo menos uns R$150. Eu tenho, por exemplo, Bíblia com os originais em casa e são Bíblias caras. Eu até ganhei uma delas, né? Quase R$200. Hoje é difícil para nós. Mas quando nós baixamos um aplicativo desse, pelo menos para estudar, não é para estar usando na igreja, né? Eu não estou incentivando a estar usando celular em igreja, não é isso. Mas para fazer pesquisa, até mesmo no culto de doutrina, você está com a sua Bíblia aqui, mas pode abrir como auxílio em casa, principalmente para estudar, para você ver o que é que significa a palavra no original, quantas vezes tem. Isso é para quem tem interesse nas coisas de Deus e nessas coisas teológicas que muita gente tem deixado de lado, né? A igreja pentecostal brasileira, por exemplo, tem tido uma grande dificuldade nesse sentido, porque as pessoas não querem, não têm buscado e não têm interesse nenhum nas coisas relacionadas à teologia, ao estudo teológico. Eu, por exemplo, não tenho faculdade teológica, não tenho formação, faço faculdade de outra coisa, mas eu tenho muito interesse pela teologia, procuro pesquisar por mim mesmo, ler, né? Coisa que muita gente que faz seminário não faz. Então, para mim, isso aqui é uma ferramenta muito forte, muito grande em auxílio ao nosso conhecimento, né? Ouvindo recentemente o pastor pregando e falando sobre alguns textos, ele citou algumas palavras no original que confirmam, os textos aqui confirmam, e isso é bom por quê? Porque a gente pode aprender mais e ver realmente que quando nós estamos numa igreja ou estivermos numa igreja e for citado algo fora da realidade bíblica, nós temos como comprovar depois se aquilo ali foi dito de forma correta ou não. Se a gente quiser fazer uma análise depois, né, na tranquilidade, vai em casa, chega, lê e a gente vai aprendendo, certo? Então eu tive esse interesse de mostrar, porque eu acho que só tem um vídeo falando sobre a My Bible e eu acho que é até em inglês na internet. E eu acho que vale a pena a gente procurar cada vez mais aprender, né, com aquilo que está disponível. Então Deus, ele usa todas as coisas em benefício do seu reino. Isso aqui, o que esse homem, esse croata, idealizou há muitos anos atrás, né, Deus fez uma grande obra na vida dele e ele passou isso para frente fazendo isso. Na minha vida tem sido importante. Por quê? Porque quando eu tenho a oportunidade de levar uma mensagem para uma igreja, um dos lugares que eu pesquiso bastante é aqui. Leio a palavra, comparo com textos, leio o original, vejo o significado e assim a gente vai entendendo melhor o que disse Jesus, o que disse os apóstolos e o que a gente tem que fazer hoje da forma correta. Hoje muito se tem falado de muitas coisas, se tem inventado muitas coisas e muita gente tem caído e está caído porque tem entendido errado a palavra de Deus. Então aqui é mais uma coisa que Deus nos concede para aprendermos. Para quem vai para a escola dominical, para quem está no seminário teológico, tudo isso aqui ajuda. Então eu estou tentando dar minha parcela de ajuda aqui, passando para vocês, né, um pouco do que eu aprendi, que aqui ainda tem muita coisa para aprender, para mexer, e eu estou falando só o que eu sei fazer nesse aplicativo e que me ajuda muito. Então eu espero que tenha ajudado todos que assistiram ou que estão assistindo. Repassem aí, mostrem para outras pessoas que gostam de teologia, gostam de aprender a palavra, que vai ser muito benéfico para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.